Agora, para todos os céticos que têm uma vida estressante, que se sentem sobrecarregados, trabalham demais, mas acham que a meditação não é para eles, a meditação realmente funciona? E se sim, por quê? Bem, usamos a meditação para 3 coisas no trabalho que fazemos, porque eu estou no ramo de estudar como as pessoas mudam, por que mudamos, como mudamos e, por que é tão difícil mudar. E se eu mudar, minha vida mudará. Esse é meio que o experimento, certo? Então, a primeira razão pela qual usamos a meditação é para nos familiarizarmos com uma personalidade que está enraizada, condicionada, habituada. Para desmontar essa personalidade, então você tem que se familiarizar com seus pensamentos e suas crenças, seus comportamentos e atitudes, e suas respostas emocionais. Isso se torna tão familiar, tão consciente, que você não fica inconsciente e não volta à antiga personalidade, porque sua vida permanecerá a mesma. Logo, como começamos a programar novos pensamentos? Como começo a pensar um pensamento com intenção e atenção para começar a instalar circuitos no cérebro para que se torne a nova voz na minha cabeça? Isso é uma crença. Uma crença é apenas o pensamento que você continua pensando repetidamente. Que comportamentos eu quero demonstrar que são, mais saudáveis para mim, emocionalmente, fisicamente, quimicamente, seja o que for. Eu poderia ensaiar como vou me comportar com meus colegas de trabalho, com minha parceira, com minha ex, com meus filhos, e poderia começar a mudar meus comportamentos? E se eu os ensaiasse em minha mente, poderia instalar circuitos para ativar o cérebro e usar esses circuitos para me comportar de maneira diferente e me familiarizar com esses pensamentos e comportamentos? Eu poderia condicionar meu corpo emocionalmente a uma emoção diferente como amor ou gratidão, ou liberdade ou inspiração? Posso fazer isso vezes suficientes para que se torne familiar para mim? Se usamos meditações como uma ferramenta para ir do velho eu para o novo eu, para nos tornarmos tão conscientes dos programas inconscientes que você não se torna inconsciente deles novamente, e praticar pensar, agir e sentir repetidamente até se tornar essa nova personalidade e começar a ver que sua vida começa a mudar, certo? Então usamos isso por essa razão. A segunda razão pela qual usamos a meditação é realmente em torno da ideia de mudança. Tipo, o que significa realmente mudar? Você sabe, as pessoas sabem o que querem mudar. Elas sabem por que querem mudar, mas simplesmente não sabem como mudar, certo? Por isso, mudar é ser maior do que o seu ambiente. Sabe, porque cada pessoa, cada coisa, cada circunstância, cada condição na sua vida, você tem uma rede neurológica para isso porque você já experimentou, certo? Então tendemos a ver a realidade com base em uma memória. Tendemos a ver a realidade com base no passado, certo? E como cada uma dessas pessoas ou coisas ou experiências na sua vida tem uma emoção associada a ela, no momento em que você vê seu colega de trabalho e se sente julgado, faz sentido então que seu ambiente esteja controlando como você está se sentindo e como você está pensando. E se o seu ambiente está controlando seus pensamentos e emoções e, em última análise, seus comportamentos, então você é uma vítima do seu ambiente e agora sua realidade pessoal está criando sua personalidade, em vez de sua personalidade criar sua realidade pessoal. Para realmente mudar, você tem que pensar, agir e sentir de forma diferente na mesma vida que está vivendo para que sua vida mude, certo? Para alguém assistindo ou ouvindo agora, eu posso imaginar eles dizendo: bem, na verdade, eu não quero mudar, todo mundo mude ao meu redor. Por que eu deveria mudar? São eles que estão me irritando. São eles que estão abusando de mim. São eles que estão dizendo coisas ruins. São eles que me cortam. Todos ao redor devem mudar por minha causa. Isso é o que eu costumava pensar. Eu dizia: não gosto de como todo mundo está agindo. Você sabe, eles deveriam se adaptar a mim. Por que eu deveria mudar? Sim. O que você diria a isso? Eu diria que quando a dor do seu desconforto supera o seu medo de fazer uma escolha diferente e entrar no desconhecido, você realmente muda, porque mais cedo ou mais tarde perceberá que a pessoa que traiu você há 5 anos atrás seguiu em frente e viveu sua vida. E a única pessoa que está sendo afetada pelo seu pensamento ou sua resposta emocional a essa pessoa é você. É como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Você sabe. Mais cedo ou mais tarde, chegamos a esse ponto onde, nenhuma droga, nenhuma maratona de compras, nenhum carro esportivo vai fazer esse sentimento desaparecer. E este é realmente o momento da verdade, certo? Então, e não há nada de errado com isso. Eu só acho que chega um ponto em nossa vida em que temos que realmente decidir. Ok, talvez se eu mudar, minha vida possa mudar como consequência disso. Mas por que as pessoas têm tanta resistência a mudar a si mesmas quando estão sempre tentando fazer os outros mudarem? Porque a mudança é completamente desconfortável. E é tão inconveniente. É realmente inconveniente. Ok? Nunca é o momento certo. Nunca é o momento certo.
E há sempre muitas desculpas. O outro é sempre culpado. E eu acho que o padrão é viver sua vida como uma vítima da sua vida, em vez de ser o criador da sua vida. E acho que há uma grande distinção nisso, porque se o ambiente é, você sabe, sua resposta ao seu inimigo, a única razão pela qual você vê seu inimigo da maneira que vê é por causa da experiência que você teve com eles, ou das experiências que você teve com eles. Outra pessoa pode interagir com o seu inimigo e ter uma experiência completamente diferente deles, e vê-los através da lente dessa experiência, certo? Sim, para outra pessoa, eles poderiam ser a melhor pessoa do mundo. Exatamente. Então, nossos pensamentos sobre nosso inimigo e nossas respostas emocionais ao nosso inimigo, justificadas, válidas ou não, a única pessoa que está afetando sou eu, certo? E quanto mais forte for a emoção que tenho por alguma pessoa ou algum problema na minha vida, mais atenção eu dou a eles. E onde eu coloco minha atenção é onde eu coloco minha energia, certo? Então estou entregando meu poder para mudar por causa daquela pessoa ou daquela circunstância. E mesmo se você dissesse, Luiz, por que você está tão chateado? Você diz, é aquela pessoa que está, você sabe, aquela pessoa e aquela circunstância que estão me fazendo sentir e pensar assim. Bem, o que você está realmente dizendo é, meu ambiente está controlando meus pensamentos, emoções e comportamentos, e eu sou vítima disso. E então, geralmente é preciso uma crise. Sabe quando a dor do seu desconforto supera o medo? O seu medo do desconhecido ou o seu medo da mudança. Esse é o momento em que as pessoas finalmente dizem, eu tenho que mudar, certo? Quando nenhuma droga, nada mais está funcionando, você fica com você mesmo. Então ensinamos que mudar é pensar, agir e sentir de forma diferente no mesmo ambiente. E se o seu corpo foi emocionalmente condicionado, porque você continua lembrando dos problemas na sua vida e sentindo as emoções associadas a eles, seu corpo está sendo condicionado ao passado, e o corpo está, literalmente, acreditando que está vivendo no passado. Se eu sigo o mesmo hábito todos os dias pensando da mesma forma, fazendo a mesma escolha, fazendo a mesma coisa, criando a mesma experiência e sentindo a mesma emoção repetidamente, se eu fizer isso vezes suficientes, isso se torna um hábito. Torna-se mais automático. E é quando perdemos nosso livre-arbítrio para mudar para um conjunto de programas, certo? Então, mudar é ser maior do que o corpo como a mente. Ser maior do que os hábitos que criou. Porque um hábito é quando o corpo é a mente. E ser maior do que aquelas emoções que nos mantêm respondendo e reagindo como se estivéssemos no passado, certo? O que você quer dizer com isso? O corpo é a mente. Se você pensa em um problema na sua vida, o problema na sua vida está conectado a certas pessoas com certas, você sabe, condições em certos momentos e certos lugares. No momento em que você se lembra do problema, você está pensando no passado, certo? Mas o pensamento, a memória, ela está produzindo a emoção. E a emoção que você está sentindo parece muito real no momento. Sim. E o corpo é tão objetivo, ele não consegue distinguir entre a experiência que está criando a emoção e a emoção que você está fabricando apenas pelo pensamento. Então o corpo, ele está revivendo o passado, certo? Então você pega esse pensamento e o sentimento, a imagem e a emoção, o estímulo e a resposta, e você vai condicionar o corpo a se tornar a mente dessa emoção. Agora o corpo acredita que está vivendo no passado 24 horas por dia, 7 dias por semana, certo? E muitas pessoas acordam e começam o dia com todo o seu estado de ser no passado. Elas pensam nos seus problemas, sentem as emoções, voltam para o eu conhecido e familiar, certo? Então é aqui que fica realmente interessante, porque os 5% da nossa mente consciente estão trabalhando contra 95% do que programamos subconscientemente. Uau. Então você pode dizer, estou feliz, estou saudável, tenho abundância. E seu corpo está dizendo, não, você não está, você está infeliz. Você está com problemas, você está infeliz. E o pensamento nunca chega ao corpo, certo? Isso nunca chega ao corpo? Por quê? A mente e o corpo estão em oposição. O corpo não consegue aceitar a informação desse pensamento, porque não está sentindo o sentimento desse pensamento. Está sentindo um sentimento diferente. E o corpo é a mente do passado. Agora, se a pessoa pode esquecer o problema ou o evento passado em sua mente consciente, mas o corpo nunca esquece. Sério? A informação, o trauma agora está no corpo porque a emoção é a assinatura química que é armazenada no corpo. Então, quando você decide mudar e diz, eu quero ficar saudável, eu quero ficar rico, eu quero ser livre, o corpo diz, ouça, cara, Isso não está pelo menos acontecendo. temos que sair desta miséria. Eu prefiro ficar no meu sofrimento e minha dor do que arriscar na possibilidade, porque foi treinado. É tudo o que sabe. Tudo o que sabe é que é seguro estar ali. O desconhecido é muito perigoso. Prefere se agarrar à sua infelicidade do que arriscar uma possibilidade. E se você fez algo tantas vezes, reclamar, esses caminhos neurais vão formar troncos realmente grandes e vai ser automático. Você poderia reclamar, e vai parecer fácil, sabe? E não vai ser difícil para você reclamar. Isso porque seu corpo já fez isso tantas vezes que sabe como fazer melhor do que sua mente consciente. Então é automático, certo? E isso é ótimo quando você está na zona de conforto, vivendo a vida que é, sabe, familiar para você. Mas no momento em que você diz, quero mudar,
O corpo que foi condicionado a ser a mente não quer ir para um novo futuro, porque não consegue sentir as sensações disso. Então a luta na mudança é ser maior do que as emoções que foram condicionadas ao corpo e ser maior do que o hábito de levantar e verificar o seu celular ou verificar seu e-mail. Tipo, você sabe, todas as coisas que fazemos, você não pode estar no momento presente quando está fazendo isso. Então, é necessário uma quantidade enorme de energia, uma quantidade enorme de consciência para conseguir acalmar o corpo, porque ele fará de tudo para nos desestabilizar. Você está morrendo, você vai ter um ataque cardíaco. Sabe, eu estou com dor. Todo o corpo está resistindo a este movimento. Mas o que descobrimos na pesquisa que fazemos é que se você ultrapassar aquele ponto em que acha que terminou, e depois ultrapassar aquele ponto em que tem certeza de que terminou, e for um pouco além disso, esse é o momento em que o cérebro mais muda. E esse é o momento em que o corpo mais muda porque você está estendendo além do conhecido. Estendendo-se para o desconhecido, nada perigoso aconteceu e começa a relaxar mais no desconhecido. Então, o que estou ouvindo você dizer, me corrija se estiver errado, você não pode simplesmente pensar, você também precisa mudar o corpo e relaxar o corpo no estado emocional, não apenas o pensamento. E podemos chegar a isso em um segundo. Bem, pense nisso. O Sim. desconhecido é um lugar perigoso para a sobrevivência. Mesmo que seja um lugar saudável. Sim, mas nós viemos pré-programados com isso. Faz parte do que somos. Toda essa biologia para a sobrevivência, e você tem uma chance melhor de sobreviver se fugir do desconhecido, sabe? Então isso vai contra os sistemas de sobrevivência no cérebro e no corpo, e os sistemas de proteção também. Então se uma pessoa está sentada em meditação e ela começa a pensar sobre seu inimigo, ou começa a pensar sobre seu colega de trabalho, ou começa a pensar sobre seu celular, ela não está no momento presente. Ou o que aconteceu ontem, ou o que vai acontecer nos próximos 15 minutos. E isso é o desvencilhamento do programa. Então, se uma pessoa consegue se pegar ficando inconsciente, descobrimos que a única maneira de realmente se tornar consciente, você sabe, é se pegar inconsciente vezes suficientes para que você não fique mais inconsciente para eu não posso, é muito difícil, eu nunca vou mudar. Você já o confrontou tantas vezes, está ciente disso tantas vezes, que essa voz ou esse pensamento não tem mais poder sobre você. E é aqui que as pessoas geralmente preferem se levantar e ligar a TV, certo? Do que sentar nesse desconforto. Então, quando o corpo fica agitado, quando o corpo fica impaciente, quando o corpo fica frustrado, quando o corpo quer se levantar e fazer algo, ele está programado para isso. E você está sentado em uma meditação e percebe que está ficando agitado em vez de dizer, eu não consigo meditar, você traz esse corpo de volta para o momento presente e diminui o volume dessa emoção. Você tira sua atenção desse problema. Essa é a vitória. Isso é uma mudança que vale mais do que todo o ouro do mundo. Aquele momento. Porque você está dizendo ao corpo que ele não é mais a mente. E você está dizendo, eu sou a mente agora. E o corpo reage e esperneia como um garanhão selvagem, e simplesmente não quer fazer isso. E de repente ele começa a inventar pensamentos sobre por que você deveria sair, e faz todas essas coisas, e você se pega fazendo isso. Você traz seu corpo de volta para o momento presente. Agora você está executando uma vontade que é maior do que o programa para fazer o que fazemos, que é familiar. Porque o seu pensamento na sua mente está dizendo, pense sobre essa outra coisa, levante-se, isso é doloroso, Ok. isso é irritante. Quando está pensando em outra coisa para te dar alívio. Certo? E esse é o alívio disso, do desconhecido, certo? E é meio interessante porque este é o último ponto sobre por que usamos a meditação em torno da ideia de mudança, para ser maior que o ambiente, para ser maior que o corpo, e agora para ser maior que o tempo. Porque se você está sentindo os mesmos sentimentos e pensando pensamentos que são memórias do passado, isso é familiar. Esse é o passado familiar. Se você está tentando antecipar o que vai acontecer e pode prever o que uma pessoa vai fazer, se é previsível porque estão habituados, isso também é o conhecido. Esse é o futuro previsível. Então o passado familiar é o conhecido e o futuro previsível é o conhecido. Só há um lugar onde o desconhecido existe, e esse é o momento presente, certo? E temos que trabalhar para esse momento presente. E leva 1 ou 2 dias para ir além de si mesmo. Mas no momento em que a pessoa finalmente consegue relaxar no desconhecido e relaxar no momento presente, ocorre uma mudança fisiológica dramática. O campo ao redor do corpo começa a se formar. Por quê? Porque se você não está mais prestando atenção no seu inimigo e está diminuindo o volume dessa emoção repetidamente, você vai esquecê-los. E você vai chamar a energia de volta para você. E agora a energia para curar. E agora a energia para criar, certo? E a energia naturalmente se move para fora desses centros hormonais inferiores. Então naturalmente se move direto para o coração. E uma pessoa pode realmente relaxar no momento presente ao relaxar no coração. Se você conseguir fazer isso várias vezes, o coração de repente diz ao cérebro, ei, o passado acabou. O trauma acabou. A traição acabou. E isso redefine a base no cérebro. Então agora, a pessoa não está mais interessada no passado.
O coração realmente tirou o corpo do passado para o momento presente. Agora o coração é o centro criativo, e o que ele diz? Luiz, sonhe. Sonhe com uma nova possibilidade. Este é o seu estado imaginário onde as ondas cerebrais mudam. E de repente, você começa a pensar em possibilidades que nunca pensou antes porque está sentindo a emoção desse futuro. E porque você pode sentir a emoção desse futuro, você pode colocar sua atenção nele, certo? E onde você coloca a sua atenção é onde você coloca a sua energia. Continue criando esse pensamento e esse sentimento, essa imagem e essa emoção, esse estímulo e resposta. E agora, você pode condicionar o cérebro e o corpo para parecer que o futuro já aconteceu. E aí, é onde fica emocionante porque agora o experimento continua. Isso significa que, se eu realmente mudei meu estado de ser e condicionei meu corpo emocionalmente para o futuro, eu não estarei mais procurando pelo evento, quando vai acontecer. Porque se eu sinto a emoção do meu futuro, por que eu procuraria por isso? É quando as sincronicidades, as simultaneidades, as oportunidades começam a meio que vir até você. Como você não está indo a lugar nenhum e trabalhando duro e fazendo muitas coisas para conseguir isso. De alguma forma, elas meio que vêm até você de maneiras que você não tinha pensado ou esperado. E isso é meio que o alerta para dizer, Lewis, você é o criador da sua vida. Você não é a vítima da sua vida, certo? Então usamos a meditação para ser maior que nosso corpo, para ser maior que nosso ambiente, para ser maior que o tempo. E se você fechar os olhos e se desconectar do mundo exterior, tocar música para preencher o espaço, você não consegue ouvir o café, não consegue ouvir seus filhos, não consegue ouvir o cortador de grama ao lado. Seu mundo interior está começando a se tornar mais real do que o mundo exterior. Sim, você tem que superar a si mesmo no início, mas se fizer isso muito bem, se a mudança for ser maior do que o seu ambiente, ser maior do que o seu corpo e maior do que o tempo, usamos a meditação para tirar toda a sua atenção do seu ambiente, toda a sua atenção do seu corpo e toda a sua atenção do tempo. E no momento em que uma pessoa não está mais ciente do seu ambiente, das pessoas, dos objetos, das coisas e dos lugares, ela não está mais ciente do seu corpo, e não está mais ciente do tempo, ela não está mais no programa. Esse é o momento em que elas são libertadas, e ocorre uma mudança dramática no cérebro e no corpo. Então, trabalhamos para esse momento chamado de ir além de si mesmo, certo? A terceira coisa para a qual fazemos meditação é para ir além da mente analítica. E o que separa a mente consciente da mente subconsciente é a mente analítica. E cerca de 5% de quem somos é nossa mente consciente quando estamos no final dos 30 anos. E os 95% que foram programados, devido a certos hábitos e comportamentos ou crenças, e percepções e atitudes e emoções, e reações e condicionamento emocional, esses 95% foram programados subconscientemente. Com isso, ensinamos as pessoas a desacelerar suas ondas cerebrais. Bem, descobrimos uma maneira de ensiná-las a desacelerar suas ondas cerebrais e sair da mente pensante, analítica, crítica e ir além dela, para que possam entrar no sistema operacional onde esses programas existem e reescrever o programa. Se alguém está preso em sua cabeça, você chamou de mente analítica, pensando, criticando, julgando, avaliando, você sabe, preocupando-se, eu acho. Eles são analíticos sobre uma situação, certo e errado. O que isso está fazendo ao corpo deles se a mente está sempre analítica? Olha, eu não acho que há algo errado com a mente analítica. Eu realmente amo minha mente analítica. Acho que você também, porque o que a mente analítica faz é pesar o conhecido contra o desconhecido. Estratégia. Sim, tipo apenas ir. Ok, eu sei disso, eu quero isso. Como vou passar de querer isso para ter isso, entende? E a mente analítica tenta. Sim, Probabilidades. tenta entender as coisas, e eu acho que é bom. Isso nos ajuda a navegar no nosso mundo, certo? Quando a mente analítica nos atrapalha? Essa é uma ótima pergunta. Então, quando você fica estressado, quando fica ansioso, quando fica com medo, quando fica com raiva, quando fica agitado, quando fica frustrado, quando sente dor, sofrimento, culpa, esses tipos de emoções limitadas começam a levar a mente analítica a superanalisar e a pensar demais. E o que descobrimos ao observar cérebros suficientes em ação em tempo real é que quando analisamos nossa vida, dentro de alguma emoção perturbadora, pioramos nossos cérebros, porque a emoção é um registro do passado. Então você está pensando no passado. Você está pensando dentro da caixa. Não há solução lá. A maioria de nós ainda carrega os fardos e crenças financeiras que aprendemos quando éramos crianças. E algumas dessas crenças são: dinheiro é estressante, é difícil ganhar dinheiro, dinheiro faz as pessoas brigarem, dinheiro não cresce em árvores, não podemos pagar por isso. Vivemos desses velhos roteiros de dinheiro.